No episódio de hoje, falaremos do homem que bateu o recorde de carro mais rápido em uma avenida no Reino Unido, atingindo a marca de 320 km por hora, em um carro sem placa. Embora essa façanha tenha o colocado na boca do povo, também o colocou na cadeia, e com mais alguns problemas na justiça que falaremos mais tarde. O nome desse homem? O nome desse homem é Kazuhiko Smoke Nagata. Ele é um dos nomes mais notórios na cena da comunidade JDM, e também é o homem que criou uma das maiores oficinas de customização do Japão, a Top Secret. Ele também é conhecido pelos seus projetos, como quando ele botou um Nissan RB26 em um Supra, ou quando ele colocou um moderno trem de força do GTR em um Nissan R32. Mas seu projeto mais insano, sem dúvida, foi quando ele colocou um V12 em um Supra Mark IV. E o mais surpreendente de tudo isso foi que ele começou sua carreira como um fazendeiro em uma pequena cidade no Japão. Agora vamos entender um pouco mais da história dessa figura tão emblemática do automobilismo. Entender o que foi preciso para criar uma das oficinas de customização mais lendárias do Japão. Grande parte das famílias que viviam na parte rural de Hokkaido, uma pequena cidade no Japão, trabalhavam nas suas fazendas, cultivavam trigo e soja. E a família de Kazuhiko Nagata não era diferente. Desde muito pequeno, ele se via ajudando seus familiares nas colheitas. Só que não demorou muito para ele perceber que ele gostava mais de dirigir o caminhão da fazenda do que colher soja. Para sua sorte, seu pai também gostava muito de carros. Por isso, sempre que tinha algum caminhão ou equipamento para consertar na fazenda, ele chamava Kazuhiko para ajudar. Só que para aquele jovem de 14 anos, isso simplesmente não era o suficiente. Então ele resolveu comprar uma moto para tunar e correr na sua fazenda. Um tempo depois, ele comprou um kart, mas quando ele fez exatos 15 anos, ele guardou dinheiro suficiente para comprar um Mitsubishi Galant GTO de 1970, que estava praticamente caindo aos pedaços. Mas para ele seria um projeto maneiro para começar a aprender a mexer em carros com mais desenvoltura. Só que tinha um problema, o carro estava muito quebrado, e Kazuhiko simplesmente não sabia, e não tinha as ferramentas necessárias para consertar aquela máquina. A sorte dele foi que seu vizinho trabalhava na Toyota, e ele entendia uma coisa ou duas sobre carros. Então ambos trabalharam juntos nesse Galant, e depois de um ano, eles conseguiram botar essa máquina para rodar. Muito contente, aquele menino de 16 anos tinha seu próprio carro e ia para todos os lugares com ele. Chegava até ir no colégio e parava no estacionamento dos professores, pois era mais seguro. Só que no Japão, assim como no Brasil, é preciso ter no mínimo 18 anos para poder dirigir nas ruas. Por isso, quando os diretores do seu colégio descobriram que o menino de 16 anos estava parando com seu carro no mesmo estacionamento que seus professores, eles não tiveram outra opção senão expulsá-lo. Quando seu vizinho descobriu o que aconteceu com ele, ele mesmo decidiu ajudar e ofereceu um emprego na Toyota, um emprego de mecânico. Aos 16 anos, ele se tornou o mecânico mais novo que a marca já teve, mas isso significaria que ele teria que trabalhar mais que todo mundo para poder ter alguma visibilidade dentro da empresa. Ele aprendeu tudo sobre carros, só que embora ele gostasse muito de mexer nessas máquinas, trabalhar no carro de outras pessoas não era muito sua praia. Ele queria começar um projeto pessoal, um carro para ele mesmo, um carro que ele pudesse customizar da forma como ele quisesse. Por isso, com o dinheiro que ele fazia na Toyota, ele comprou um Toyota Celica, e assim que acabava seu expediente, de noite, quando ninguém podia ver, ele levava seu carro para a empresa, onde tinha os maquinários apropriados e começava a modificá-lo. Chegou uma época que aquele carro era tudo o que ele se importava. Ele se encontrava trabalhando mais no seu Celica do que no seu próprio emprego. E quando seus chefes descobriram isso, como vocês podem imaginar, eles não ficaram muito contentes e decidiram demiti-lo. Ele passou 4 anos na Toyota, mas no final, a sua paixão por carros o deixou no mesmo lugar que ele estava quando tinha 16 anos, desempregado. Mas Kazuhiko não desistiu. Com toda a bagagem que ele tinha de todos os anos trabalhando na Toyota, ele estava determinado a usar todo esse aprendizado para ir mais longe ainda. Por isso ele decidiu ir para o único lugar no Japão onde sua paixão por carros seria valorizada, em Tóquio. Após chegar em Tóquio, ele teve um enorme choque cultural e percebeu que as coisas na cidade grande eram muito diferentes. As coisas eram mais caras e por isso, se ele quisesse morar lá, precisaria ganhar dinheiro, e rápido. Foi a partir daí que ele arranjou um emprego em uma oficina de customização chamada Trust. Ela era uma das maiores na época,
dado que era uma das oficinas mais antigas, que tinha sido fundada em 1977. Por ser uma oficina muito bem conceituada, Kazuhiko começou fazendo coisas pequenas, como embalar equipamentos para entrega. Mas como vocês podem imaginar, ele ficou entediado muito rápido. Por isso decidiu fazer algo mais significativo, para finalmente preencher a sua vontade intrínseca de mexer em carros. Ele teve a brilhante ideia de que quando acabar o seu expediente, iria oferecer ajuda ao departamento de corrida, só pela experiência de poder customizar máquinas, praticamente um trabalho voluntário. Literalmente, os engenheiros estavam mais do que felizes com uma mão amiga para ajudar a mexer nesses carros de corrida. Com o passar do tempo, com toda a experiência adquirida, Kazuhiko fez o que todos nós faríamos. Ele começou a trabalhar nos seus próprios projetos, também utilizando o maquinário da empresa. Com esses maquinários, ele fabricava novas partes, fazia várias customizações para tornar os seus carros mais rápidos possíveis. Ele fazia tudo isso de noite, quando não tinha ninguém vendo. Com o passar do tempo, como vocês podem imaginar, ele eventualmente se tornou um dos melhores mecânicos da Trust. Apesar de sua idade, ele se destacou de tamanha maneira que se tornou uma peça indispensável dentro daquela empresa. Por isso, quando seus chefes descobriram que o mesmo estava utilizando dos seus equipamentos para customizar seus próprios carros, os mesmos, embora tivessem a vontade, não o demitiram. Ao invés disso, fizeram um acordo. O acordo era que ele poderia trabalhar à noite, mas quando ninguém estava vendo, mas só se ele prometesse que não falaria absolutamente nada para ninguém. Afinal, a Trust era uma grande empresa e tinha uma imagem a zelar. Por isso era de suma importância que esse acordo ficasse entre eles, apenas. Esse acordo era segredo, ou melhor, top secret. Vocês podem estar se perguntando por que top secret? A razão para esse nome é que aproximadamente após um ano de Kazuhiko fazer esse acordo, ele resolveu sair da Trust e abrir sua própria loja de customização. Loja essa que estava destinada a se tornar uma das mais icônicas da cena do JDM. O nome dela? Sim, Top Secret. Ele não poderia ter saído em uma hora melhor. Era a hora perfeita para a era do JDM. Era a época que carros lendários estavam sendo lançados, como o AE86, a quarta geração do Supra e o Godzilla, que ainda estava aterrorizando as ruas de Tóquio. Diferentemente das outras lojas de customização, a Top Secret estava tentando deixar uma marca permanente nessa cultura que estava nascendo. Kazuhiko queria pegar essa onda. Sua filosofia era que a Top Secret precisava provar ao mundo que carros japoneses podiam ser os carros mais rápidos do planeta. Mas para isso, para sua loja finalmente entrar na história, era preciso que ela criasse uma reputação. Era preciso chocar o mundo. Por isso, seu primeiro projeto foi um Toyota Soria, com um motor 7MG TE e mais alguns atributos nada modestos. Esse carro foi um sucesso e através dele, Kazuhiko conseguiu dinheiro suficiente para fazer o seu próprio carro. Essa máquina era o Nissan Skyline R32 GTR e nas suas mãos ele virou um monstro. Tudo em nome da velocidade. Ele usava essa máquina para competir de madrugada nas ruas de Tóquio. Ele chegava a ultrapassar a marca de 200 km por hora. Tudo isso em meio ao tráfego. Os seus primeiros trabalhos estavam ganhando bastante notoriedade diante da comunidade. Top Secret estava finalmente começando a escrever seu nome na história. Só que para finalmente virar uma protagonista, era preciso algo jamais visto. Algo que provasse que os carros feitos na Top Secret tinham algum significado. Por isso, quando a oportunidade se apresentou, ele fez provavelmente uma das melhores estratégias marqueteiras da história. Estratégia essa que resultou nele sendo preso e expulso de um país por uma década. Mas primeiro, vamos voltar um pouco. Para realizar a estratégia, primeiramente, ele precisava de um carro. Ele escolheu o Toyota Supra Mark IV. Tirou seu motor 2JZ e colocou o motor do Skyline GTR RB26. Seu pensamento foi que o 2JZ era bom, mas ele precisava de um motor que tivesse mais força, para efetivamente correr mais. Depois de todas as customizações, aquele Supra estava batendo na casa dos 1000 cavalos de força. Enquanto ele fazia esse projeto, uma revista britânica chamada Max Power entrou em contato com Kazuhiko. Max Power Magazine era uma revista que ranqueava os melhores carros britânicos do momento. Sabendo que eles eram dos maiores do Reino Unido, quando eles o chamaram para expor seu Supra em uma exposição do Show Live de Max Power em 1998, Kazuhiko sabia que aquela era uma oportunidade única para mostrar ao mundo
o que ele realmente era capaz. E é óbvio que ele aceitou. Quando ele chegou no Reino Unido, Nagata passou o dia inteiro cantando o pneu e queimando o asfalto para as câmeras. Daí que vem o seu apelido Smoke, que traduzido para o português a grosso modo é fumaça. Após essa exibição de gala, os jornalistas da Max Power convidaram o Smoke a correr em uma avenida da cidade. Ele, que tinha seu carro somente registrado no Japão, não deveria nem estar andando com esse carro na rua, mas como vocês podem imaginar, ele aceitou o desafio sem pensar duas vezes. Por isso, às 4 da manhã, em uma noite chuvosa e fria, Smoke, no meio da estrada mais longa do Reino Unido, a A1 Highway, parou no meio da estrada e fez um enorme burnout, que é queima de pneu, e disparou. Naquele dia ele chegou à marca de aproximadamente 320 km por hora, mas isso foi até ele ser parado pela polícia. Vocês podem estar se perguntando, como a polícia o alcançou? A verdade é que Smoke parou por vontade própria, pois não queria problemas com a lei. Como vocês podem imaginar, ele estava dirigindo em um veículo não registrado, e excedeu um pouco o limite da velocidade. Essa façanha rendeu um dia na prisão, uma suspensão de 1 ano da carteira de motorista internacional, uma multa de aproximadamente 155 libras e uma proibição de pisar em solo britânico por aproximadamente uma década. E como vocês podem imaginar, após ele quebrar o recorde de carro mais rápido em uma estrada no Reino Unido, ele finalmente conseguiu a atenção que queria. Seu feito estava estampado nas maiores revistas da época. Todo mundo queria saber quem fez e de onde veio essa máquina. É seguro dizer que a Top Secret não era mais um secret. Após voltar ao Japão, Smoke estava mais entusiasmado do que nunca. Ele queria continuar fazendo carros. Seu objetivo era fazer os carros mais rápidos do mundo. Seu Supra ganhou a atenção de um príncipe dos Emirados Árabes, que fez uma proposta irrecusável. Esse carro até hoje se encontra na sua garagem, em exposição. Para Smoke, vender esse carro foi muito bom, pois isso significava que ele teria dinheiro e também teria liberdade para fazer algo novo, algo que iria transcender o que os outros customizadores estavam fazendo naquela época. Como vocês podem imaginar, Smoke era apaixonado pelo Toyota Mark IV, e quando descobriu que não haveria uma quinta geração, ele ficou muito chateado, então ele decidiu fazer o seu próprio Supra. Ele comprou um Supra da 4ª geração, e assim como seu antigo, ele tirou o 2JZ, mas ao invés de botar outro motor de 6 cilindros em linha, ele colocou nada mais nada menos que um V12 de 5 litros. Só que não era qualquer V12, era um motor que ele mesmo personalizou, ao ponto de gerar aproximadamente 930 cavalos de força, e ter senão o melhor som que você vai ouvir em um Toyota na sua vida. Kazuhiko construiu esse carro para, assim como seu Supra antigo, quebrar recordes, só que dessa vez ele queria fazer algo legalizado. Pode-se dizer que a experiência de ser preso não foi muito agradável. Por isso ele pegou seu Supra V12 e levou para uma pequena cidade na Itália chamada Nardo. É nessa cidade que se encontra um dos circuitos mais icônicos do automobilismo, o circuito de Nardo. Ao chegar lá, Smoke tinha a ambição de ultrapassar os 400 km por hora, mas ao bater os 350, ele sentiu que sua missão estava completa e não havia necessidade de forçar o carro tanto assim. Podemos ficar o dia todo falando de todas as máquinas criadas na Top Secret, mas queremos mostrar aqui a paixão que Kazuhiko tinha pela velocidade e pelos seus carros. Ele customizou inúmeras máquinas e todas elas se tornaram monumentos para a comunidade do JDM. E isso porque esses carros saíram da Top Secret, passaram pela mão de Kazuhiko Smoke Nagata e também eram insanamente rápidas. Mas você está muito enganado se pensou que a Top Secret só fazia carros de largada, rápidos no 0 a 100. A loja também tinha uma grande presença na cena do drifting, sendo campeão do D1 GP, uma categoria de drifting no Japão, em 2004 com Ryuji Miki, em um Nissan S15, feito na Top Secret. E em 2005 o Miki competiu aquela temporada em um Z33, também da Top Secret. A maior parte dos carros mais insanos que saíram do Japão, primeiramente saíram da garagem do Top Secret. Por isso atualmente a loja, ou melhor, essa marca, é conhecida por todos os cantos do mundo, como uma das maiores lojas de customização do Japão. O nome Kazuhiko Nagata, ou melhor, Smoke, tem um peso enorme, pois esse é o nome do jovem que veio de uma pequena cidade no Japão e através da ambição e paixão pela velocidade, conseguiu conquistar o mundo com seus designs inovadores e suas máquinas e ideias mirabolantes. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário sobre o que achou do nosso vídeo.
Sua opinião é muito importante para nós. Abraços.